Oi, meus queridos, meus amados, bom dia. A paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, sexta-feira, dia 30. Eu peço a Deus que nos dê um dia de muitas bênçãos, muitos livramentos, em nome de Jesus. E eu quero deixar aqui, meus queridos, meu contentamento, minha alegria, por mais um dia estarmos aqui juntos, começando logo de manhã, aprendendo, estudando, divulgando a palavra. Isso é muito importante. Eu agradeço muito a vocês, agradeço muito a Deus, e toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E hoje, queridos, para a nossa reflexão, continuo no livro de Provérbios, hoje capítulo 18, versículo 15. E ele diz o seguinte: os sábios estão sempre aprendendo, sua sede de conhecimento é insaciável. Amém. Bom, queridos, aqui nesse trecho de Provérbios, Salomão, mais uma vez, nos ensina, com a sua imensa sabedoria, o valor do conhecimento, de procurar, querer saber sempre, sempre, sempre. O conhecimento é uma coisa que não tem fim. A gente, quanto mais a gente acha que sabe, mais a gente percebe que não sabe. A verdade é essa. Tanto que quando eu li aqui, eu lembrei de Sócrates, o grande, acho que um dos maiores filósofos da história, Sócrates, que é uma das citações dele mais importantes, ele era que tudo que sei é que nada sei. Isso é muito bacana, porque isso nos estimula a querer saber sempre mais, a estudar sempre mais. No caso aqui, eu dirijo esse conhecimento a tudo, mas principalmente aqui para mim o que tocou mais foi o conhecimento do nosso Deus, das coisas de Deus, que a gente conheça cada vez mais o nosso Deus, que a gente aprenda cada vez mais. E é um aprendizado realmente não tem fim, ele é infinito, porque nós estamos sempre aprendendo. Deus sempre nos surpreende com a sua grandeza. Então, para a gente conhecer tudo de Deus, assim, eu acho, tem para mim que é impossível, mas o conhecimento cada vez mais profundo de Deus nos aproximará cada vez mais dele, estreitará cada vez mais a nossa relação. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei lidar com as coisas de Deus, mais eu aceito, mais eu recebo também as bênçãos de Deus cada vez que eu consigo conhecer mais profundamente o que é o nosso Deus, o quão forte, o quão maravilhoso é o nosso Deus. Então, essa sede de conhecimento é muito grande. Então, eu peço também sempre a Deus sabedoria e quero, assim, isso é para mim, uma coisa particular. Eu quero cada vez mais aprender, cada vez mais quero saber mais de Deus, Então, eu peço também a Deus que me dê mais, que me dê sabedoria para que eu possa conhecer cada vez mais, aprender mais de Deus. Então, assim, eu encaro como uma satisfação particular minha, querer saber cada vez mais sobre Deus. E levando também para outros lados, no cotidiano nosso, no nosso trabalho, por exemplo, quanto mais a gente souber do nosso trabalho, mais bem feito ele será executado. Então, isso em tudo na nossa vida. Quanto mais eu souber dirigir, por exemplo, mais seguro eu estarei no meio do trânsito, Então, mais seguro eu estarei para levar minha família a passear de carro. Quanto mais eu souber dirigir, mais eu souber do trânsito, mais segurança eu passarei, a mim e as pessoas que estarão comigo. Então, levando isso agora de volta para o conhecimento das coisas de Deus, quanto mais eu souber de Deus, mais seguro também eu fico para passar esse conhecimento às outras pessoas, Para começar a mostrar para a minha família, para os meus filhos, para as minhas netas,
né, a beleza de estarmos no caminho de Deus. Então, quanto mais eu conheço, mais eu transmito essa sabedoria, mais eu transmito essa segurança, mais estímulo também eu passo para as pessoas que venham a conhecer as coisas de Deus, a trilhar esse caminho de Deus que, né, é maravilhoso. A gente sabe disso, como cristãos, nós sabemos disso, dessa maravilha. Então, que a gente não tenha medo, né? Não tenha receio de conhecer cada vez mais, pelo contrário, que a gente tenha a ânsia, né, de conhecimento, a ânsia de conhecer cada vez mais as coisas de Deus, né? Isso só nos levará mais perto ainda do nosso Pai, nos levará mais perto das bênçãos de Deus, e será uma coisa que atingirá não só a nós, né, mas toda a nossa família, né? Isso está na Bíblia, né? As bênçãos de Deus recairão sobre tu e tua família. Então isso é muito bacana, muito importante. Então que a gente conheça, meus queridos, cada vez mais, e conhecer como, né? Lendo, né? Lendo a Bíblia, estudando, perguntando, olhando, ouvindo, né? Indo à igreja, ouvindo programas que edifiquem, entrevistas que edifiquem, que ensinem. Então que a gente também trace, né, um caminho que traga cada vez mais conhecimento. Então os meios estão aqui, né? O principal deles é aqui, é a Bíblia, né, que é o nosso manual de vida, nosso manual de conduta. Desculpa, meus queridos. É o nosso manual de conduta, manual de vida, é a nossa Bíblia. Então que seja, né, é o nosso livro de cabeceira, né? A gente já disse aqui uma vez, nosso livro de cabeceira deve ser, né, a Bíblia, tem que ser a Bíblia. Aqui está o conhecimento que precisamos, né? Então o nosso conhecimento vem do ouvir, vem da nossa curiosidade de aprender cada vez mais. Então que a gente tenha essa curiosidade sempre, tenha essa vontade de saber cada vez mais. Quanto mais a gente souber de Deus, mais proveito nós teremos dessa relação com o nosso Deus, né? E nossa vida será cada vez mais pautada em cima de bênçãos que virão, que recairão sobre nós e nossa família. Então que hoje, queridos, né, para essa sexta-feira, finalzinho de semana, que a gente reflita sobre isso, como anda a nossa sede de conhecimento, né? Como você se encaixa nesse assunto. Você acha que você já sabe o suficiente, o que você sabe já é o bastante para você tocar sua vida, ou não? Ou você quer aprender mais, quer saber cada vez mais? Então pense nisso, ok, queridos? E vamos cada vez mais, né, aumentar essa sede, né, de conhecimento, essa vontade de aprender cada vez mais, que ela sempre floresça em nosso peito, nosso coração nunca ache que já é o suficiente, que a gente sempre queira saber mais sobre tudo, principalmente sobre o nosso Deus. Há muitas coisas ainda que recairão sobre nós, há muitas coisas ainda, muitas bênçãos que Deus já preparou para todos nós. Ele está só aguardando o momento certo da gente estar preparado para poder receber todas elas. Pense nisso, tá joia, queridos? Tenham uma ótima sexta-feira, fiquem na paz do Senhor, que Deus os abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. Fiquem à vontade, queridos, para fazerem críticas, sugestões, perguntas. Deixe o seu like aqui no canal, deixe o seu comentário, isso aumenta ainda mais também as pessoas alcançadas. Isso é muito bacana, isso agrada muito ao nosso Deus, tá joia? E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês por aqui, para uma nova reflexão, para um novo aprendizado, se Deus permitir, em nome de Jesus. Tá joia, queridos? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, muito obrigado e não esqueçam, importa agradar a Deus, sempre, 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 em nome de Jesus. Tchau, queridos, obrigado, fiquem com Deus.